Gálatas capítulo 5, versículo 16, até o verso 26. Gálatas 5, verso 16 até o 26. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra. Fala ao nosso coração, através do poder do Teu Espírito Santo, que essa palavra não chegue apenas aos nossos ouvidos, mas que Teu Espírito produza vida em nós através dela. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão pelas nossas falhas. Ó Deus, não só as ações, mas os pensamentos e as intenções do nosso coração quando são contrárias ao Senhor. E nos ajude nesta noite, ó Pai, a trazer uma palavra simples, clara, ao entendimento de todos que aqui estão, para que Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós acabamos de ler um pequeno trecho da carta do apóstolo Paulo às igrejas da Galácia. A Galácia é uma região que hoje nós conhecemos como a Turquia. Então, é uma parte daquela região que hoje conhecemos como Turquia, foi uma parte em que Paulo ele começou a sua primeira grande viagem missionária juntamente com Barnabé e com João Marcos num primeiro período dessa viagem. Paulo nessa viagem e juntamente com Barnabé, ele foi usado poderosamente por Deus e pregando o evangelho em várias cidades dessa região, do qual ele chama o povo de Gálatas. A palavra Gálatas vem de uma palavra que significa guerreiros. E ele é usado por Deus em muitas das cidades dessa região, onde vidas são alcançadas pela pregação do evangelho, onde Paulo vai mostrar que nós somos pecadores e que, como pecadores, nós estamos debaixo do juízo de Deus, mas Deus, pelo seu amor, Ele enviou o seu Filho Jesus para assumir o nosso lugar, para assumir os nossos pecados, assumir a nossa culpa, mesmo Ele não tendo pecado e sendo santo, mas Ele se torna homem, assume o nosso lugar, assume a nossa culpa, morre a nossa morte e ressuscita ao terceiro dia, para que agora, através da fé nele, nós possamos ter o perdão dos pecados e ter a sua justiça sobre nós, ter vida, não somente vida neste mundo, uma vida transformada, uma vida diferente, mas também a própria vida pós-morte, ou a vida eterna de comunhão com Deus, para toda a eternidade. Então Paulo ele prega esse evangelho, ele prega Cristo, ele mostra que não há salvação fora de Cristo para os Gálatas, e os Gálatas recebem
com o coração aberto. A pregação do apóstolo, a pregação de Barnabé, muitos são convertidos, muitos são consagrados a diáconos, outros a presbíteros, e a obra ela continua naquela região de maneira forte, onde vidas são vidas transformadas pelo poder do Espírito Santo, e que ali passa a ter igrejas que adoram ao Senhor e que servem ao Senhor. Só que o tempo passa. E infelizmente nós sabemos que, assim como há o trabalhar de Deus, também há o trabalhar daqueles que são contrários à vontade de Deus. E essa carta, ela surge justamente por uma grande necessidade que Paulo tem de exortar aquelas igrejas da Galácia, que tinham começado bem, mas que agora não estavam mais tão bem, porque tinham chegado falsos mestres ali naquela região, e começaram a disseminar que a salvação, ela não é apenas por meio de Jesus Cristo, mas que é necessário que aquelas pessoas ali da Galácia começassem a guardar a lei de Moisés, fossem circuncidadas e praticassem todo o cerimonial que é estabelecido no Antigo Testamento. Isso incomoda Paulo, isso traz dor ao coração de Paulo. E ele escreve essa carta aos Gálatas, carta essa que nós lemos esse pequeno pedaço no capítulo 5, para mostrar que não há uma salvação além da que Cristo ofereceu a nós. Nós não somos salvos por nós mesmos, pela nossa própria justiça. Nós somos incapazes de alcançar a salvação pelo nosso próprio esforço, pelas nossas próprias obras, pela obediência à lei, seja a lei civil, seja a lei religiosa, seja até a própria lei moral, porque nós não temos condições de cumprir com toda a vontade do Senhor quando se refere à sua lei. E aí Paulo escreve essa carta exortando aos irmãos, mostrando que aqueles que acham que a salvação ela é por meio de Cristo e por mais alguma coisa, eles estão completamente enganados. Eles estão ouvindo um falso evangelho, porque o verdadeiro evangelho é somente Cristo. O verdadeiro evangelho nos conduz apenas a Cristo. A salvação não é pelos nossos méritos, não é pelas nossas obras, mas a salvação é pelo que Ele fez por nós. Foi Ele que assumiu a nossa culpa, foi Ele que morreu a nossa morte, foi Ele que pagou pelos nossos pecados, foi Ele que obedeceu à lei de Deus. Então Ele cumpre tudo que nós não podemos cumprir. E além disso recebe sobre Ele a justiça, a ira de Deus que é destinada a nós por causa dos nossos pecados. Então Cristo é o nosso Salvador. Não há nenhuma salvação fora dele, como o próprio Paulo já tem falado aqui nesse texto. Se vocês observarem no capítulo 3 de Gálatas, por favor, folheiem a Bíblia comigo, no capítulo 3, no versículo 13, Paulo ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A morte. Aquele que pecar, ele deve o quê? Morrer pelos seus pecados. O salário do pecado é a morte. A lei, ela revela a vontade de Deus, mas ela não nos auxilia a cumprir com essa vontade. A lei, ela revela a vontade de Deus, mas nos deixa dependentes da nossa própria natureza. E como nós somos pecadores desde o nascimento, nós não somos inclinados a fazer a vontade do Senhor, mas sim aquilo que não lhe agrada. Então nós temos a lei diante de nós dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, adorarás só o Senhor teu Deus, honra pai e mãe, não usa o nome do Senhor em vão, não cobiçarás, não mentirás. Então nós temos a lei diante de nós, mas nós somos incapazes de cumprir essa lei, porque a nossa natureza nos faz viver contrariamente a ela. Outra coisa é que a lei do Senhor, ela não só é apenas uma lei externa, que está fora de nós, uma obediência que exige apenas ações externas, mas a lei de Deus também envolve o nosso próprio coração e a nossa alma. Aquilo que Jesus diz, visto que foi dito, não adulterarás, ele diz que o adultério não é somente tomar a mulher do próximo e ter uma relação com ela, mas o adultério é simplesmente desejar sexualmente uma outra mulher que não seja a sua. Então ele mostra que o adultério é muito mais do que o fazer. O adultério é também o desejar. Veja, a lei não só é o que eu faço.
ou deixo de fazer. A lei também envolve o meu próprio coração e os meus próprios sentimentos. Por isso que nós somos incapazes de cumpri-la. Temos um coração enganoso. Temos uma natureza que é contrária à vontade de Deus. E nós, por nós mesmos, somos incapazes de cumprir a vontade do Senhor. E Paulo traz essa palavra para os irmãos e diz, olha, Cristo nos libertou ou nos resgatou, aqui no verso 13, da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? Como nós não conseguimos cumpri-la, então a lei vem com juízo. Se não conseguimos cumprir essa lei, qual é o resultado? O resultado é morte. Se não conseguimos cumprir a vontade do Senhor, o resultado é juízo. E aí Paulo diz, ele nos resgatou dessa condição. Nós estávamos debaixo de juízo, mas Cristo nos resgatou. Como? Sendo julgado no nosso lugar. Como é que ele nos resgata? Morrendo a morte que nós deveríamos morrer. A morte que é destinada a nós por meio da lei, como juízo da lei, Cristo recebe em si mesmo. É isso que Paulo diz no verso 13, fazendo-se ele próprio. Não foi ninguém que lhe obrigou, ele quis assumir a nossa culpa. Ele quis morrer em nosso favor. Ele quis ser nosso mediador. Ele quis assumir toda a nossa dívida diante do Pai. Quando diz ele, fez-se, ou fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então não há salvação fora de Cristo. A razão de Paulo escrever essa carta é essa, é combater o ensino enganoso de que você pode ser salvo por alguma obra que você realize. Você não pode ser salvo por uma justiça própria, porque todos somos pecadores e merecedores de juízo. Agora, em Cristo, se nós abraçamos Cristo por meio da fé, pelos méritos dele, pela obra dele, aí é diferente. E é isso que ele vai nos mostrar. E mais, ele começa a nos revelar, Paulo começa a explicar aos Gálatas, que a lei também não tem o poder de transformar o nosso coração. A lei é escravidão, a lei é morte, a lei é juízo. Mas com Cristo é diferente. Com Cristo há vida, com Cristo há libertação, com Cristo há transformação. Por quê? Porque aqueles que recebem Cristo pela fé, eles não recebem somente Cristo no sentido de entender a obra dele, mas eles recebem Cristo no sentido de Cristo ser formado na sua alma pelo poder do Espírito Santo que vai habitar na vida desses crentes. É isso que ele diz aqui no versículo 14. Veja aí Gálatas 3, verso 14, quando ele diz, para que a bênção de Abraão, depois que ele diz que Cristo nos resgatou, aí no versículo 13 de Gálatas 3, ele diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aqui eu preciso entender que, como um crente em Cristo, a minha vida não pode ser mais a mesma. Como um crente em Jesus Cristo, é necessário que haja uma transformação contínua até o dia da nossa morte. Porque agora em nós habita o Espírito da promessa. Em nós habita o Espírito Santo. E esse Espírito Santo habita em nós com uma função principal de transformar o nosso caráter e de fazer o nosso caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Por isso que no texto que eu li para vocês, Paulo vai falar sobre a vida no Espírito. No capítulo 5, o texto que nós lemos, verso 16 até o 26, eu gostaria de observar pelo menos 3 verdades que Paulo ele vai apresentar aqui para aqueles que agora são de Cristo, que abraçaram Cristo pela fé e que o Espírito Santo agora habita neles. Sem o Espírito Santo, irmãos, é impossível nós termos as virtudes que ele gera no coração daqueles que estão em Cristo. É impossível nós vivermos uma vida na qual Cristo ele é revelado em nós, sem que o Espírito ele haja e transforme os nossos corações. Paulo tinha dito que a lei, ela gera escravidão, porque o legalismo é impossível de mudar o nosso coração.
Não é chegar numa igreja, eu vou ser crente, eu vou começar a usar uma Bíblia. Pastor, diga aí, para ser crente o que é que eu tenho que fazer? É deixar de beber, é deixar de fumar, é botar um paletó, é começar a andar com a Bíblia debaixo do braço? É isso que é ser um cristão? É isso que é ser um crente? Paulo está dizendo que não. Ser um crente é viver no Espírito. É isso que ele vai mostrar. Ser um crente é ter uma vida no Espírito Santo. É ter uma vida que começa a fluir para todos que estão ao nosso redor, o poder desse Espírito em nós. Se somos de Cristo, é necessário que haja uma vida no Espírito. É isso que Paulo diz aqui, por isso que ele começa apresentando a primeira verdade no verso 16. Três verdades sobre a vida no Espírito. A primeira, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências, ou seja, os desejos da carne. Aqui, irmãos, nós aprendemos com Paulo que a vida no Espírito, ela é um dever de todo crente. Todo crente precisa estar buscando essa vida no Espírito que habita nele. Deus vem habitar em nós por meio do seu Espírito Santo. E vem habitar com o propósito de nos fazer andar debaixo da sua influência. Viver no Espírito é andar debaixo da sua poderosa influência, do seu poderoso governo. Veja como é complicado. Eu nasço no pecado, eu tenho uma natureza que é contrária à vontade de Deus, mas a partir do momento que eu conheço o Evangelho, que eu entendo que Cristo é o meu Salvador, e que sem Ele eu estarei perdido eternamente, de que com Ele eu recebo o perdão dos meus pecados, de que o seu sangue, o seu sacrifício, a sua morte é suficiente para me salvar, para que Deus me perdoe de todos os pecados, quer em pensamento, em palavras, em ações, quer do passado, quer do presente, quer do futuro. Nele eu tenho todo o perdão, nele eu tenho a salvação eterna, nele eu tenho uma vida nova aqui neste mundo e terei uma vida nova e eterna e gloriosa com Ele eternamente, quando eu morrer. Então Ele é tudo o que eu preciso, não há nada fora dEle, nele eu encontro tudo o que é necessário para o homem entender o que é a verdadeira vida. E aí ele começa a mostrar, se esse Deus que me alcançou por meio da pregação do Evangelho, se eu criei nesse Evangelho, então o Espírito dele gerou uma nova vida no meu coração. O Espírito dele gerou um princípio de uma nova vida, regenerou, transformou, me fez nascer de novo, e agora esse Espírito vai começar a governar a minha vida. Eu devo agora viver debaixo dessa influência. Por isso que Paulo ele dá uma ordem aos irmãos, no verso 16 diz, digo porém, andai, é uma metáfora de viver. Vivam a vossa vida agora debaixo do governo do Espírito e não levados pela natureza que vocês têm, que é uma natureza que é contrária a Ele. A nossa natureza pecaminosa, ela passa a ser mortificada a partir do momento que a vida do Espírito passa a ser gerada no meu coração. Então a primeira coisa que eu aprendo é que essa vida no Espírito é um dever, e é um dever no qual o crente vai buscar essa influência santificante do Espírito Santo. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês, já servindo para a nossa aplicação. O que é que eu posso fazer, já que quem opera é o Espírito no meu coração? Qual é a minha função como um cristão? Eu estou falando aqui especificamente para aqueles que têm Cristo, para aqueles que ainda não têm, esqueçam. Não há como o Espírito Santo gerar nada em você, nem em mim, se eu não tiver Cristo como meu Salvador. Se eu verdadeiramente não crer na sua obra, o Espírito Santo ele não vai jamais gerar nada, porque ele só sela aqueles que pertencem a Cristo. Somente os que pertencem a Cristo e que estão ligados a Ele por meio da fé é que recebem o selo do Espírito. E o selo do Espírito, ou seja, a presença do Espírito, vai transformar seus corações. Somente esses é que podem ter em suas vidas, sendo formado de glória em glória, o caráter de Cristo, a imagem de Cristo em seus corações. Então, a primeira coisa que eu posso perguntar para mim mesmo e para nós que estamos aqui nesta noite, o que é que eu posso fazer
ou qual é a minha responsabilidade diante de tudo isso? Se eu devo andar no Espírito, se é um dever para o crente andar no Espírito e não satisfazer a sua natureza pecaminosa, como é que eu posso andar no Espírito? Qual é a minha função para que eu ande no Espírito Santo? Se é Ele que vai trabalhar na minha vida, o que é que eu faço para que esse poder e essa influência seja cada vez maior? Parece-me que Paulo ele está trazendo à memória dos Gálatas coisas básicas para a vida de todo crente. Todo crente, ele precisa de coisas básicas para que o Espírito haja na sua vida de forma poderosa. Não existe, irmãos, outra coisa tão importante, ou outras coisas tão importantes, a não ser aquilo que o Senhor nos ofereceu. Em João capítulo 17, não precisa abrir, verso 17 diz: na oração de Jesus, orando pelos seus discípulos, ele pede ao Pai, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A primeira coisa que o crente precisa para que a sua vida seja um viver no Espírito é da palavra de Deus em seu coração. Por isso que foi falado já várias vezes aqui nesta noite, nós como crentes precisamos ler a palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Nós precisamos amar a palavra dele. Nós precisamos obedecer a palavra dele. Não há como fazermos negociações com a sua palavra. Ou nós cremos e obedecemos, ou nós descremos e desobedecemos essa palavra. Então, se nós realmente confiarmos na sua palavra, conhecermos a sua palavra, amarmos a sua lei e enchermos o nosso coração dessa palavra, o poder do Espírito será tremendo em nossas vidas. As virtudes do Espírito elas vão começar a surgir pouco a pouco em nós. A segunda coisa é a oração. São coisas básicas, mas é na oração que eu me coloco na presença de Deus e encontro forças para viver a palavra da qual eu não consigo viver por mim mesmo. É na oração, na minha intimidade com Ele, na busca. Lembram que quando Jesus fala da oração, Ele conta aquela historinha: qual o pai que o seu filho lhe pedindo um peixe, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedindo um ovo, lhe dará um escorpião? Lhe pedindo um pão, lhe dará uma pedra, tanto faz. O texto fala de um filho que pede a um pai coisas básicas para a vida, e que o pai sempre, por ser seu filho, lhe dará aquilo que ele precisa. E ele diz: quanto mais vós, se perdirdes ao vosso Pai que está no céu, o Espírito Santo, Ele não vos dará. Então, se nós buscamos a Deus em oração, essa oração ela vai gerar essa comunhão, essa intimidade cada vez mais profunda, junto com o conhecimento da palavra. E o Espírito de Deus começará a agir em nossa natureza, em nosso coração, em nossa alma, transformando a nossa vida, nos dando força que nós não temos, nos capacitando para obedecer aquilo que nós não conseguimos obedecer, aumentando a nossa fé, a nossa confiança, gerando paz no nosso coração. Isso aí nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Alegria, gozo, satisfação na presença de Deus, modificando a nossa personalidade, aquilo que nós somos mais fáceis de pecar pela nossa criação, pela nossa história, pela nossa formação de vida, a maneira como eu respondo às coisas, a maneira como eu sou, a maneira como eu vivo. O Espírito Santo ele começa a modificar tudo, os meus pensamentos, os meus desejos. Mas é necessário que eu busque, que eu faça a minha parte. Por isso Paulo diz: andai, ou seja, andem no Espírito. Ele não está dizendo fiquem parados e esperem o Espírito atuar, não. Façam a parte de vocês. Qual é, pastor, a minha parte? Qual é, Paulo, a minha parte? Eu devo ler as Escrituras, eu devo orar, porque a palavra de Deus diz: vigiai e orai para não cairdes em tentação. Lucas 22:40. Santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Outra coisa, comunhão com a igreja. Não deixai de congregar, principalmente quando o dia aproxima. Congreguem, tenham comunhão com a igreja, porque é lá que nós somos exortados. É na casa do Senhor que nós somos consolados. É na casa do Senhor que nós somos orientados pela palavra, por aqueles que Deus levanta para nos ensinar.
por aqueles homens que Deus levanta para nos trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, como os profetas do Antigo Testamento eram levantados no meio de Israel, e como também os profetas do Novo Testamento, os apóstolos, foram levantados para a sua igreja, os pastores e mestres durante toda a história da igreja, para proteger a igreja do Senhor. Então, irmãos, essa é a pergunta: qual é a minha responsabilidade dentro desse dever de viver no Espírito Santo? Eu devo buscar essa influência santificante na minha vida. Somente, irmãos, assim é que eu posso verdadeiramente frear as obras da carne no meu viver. E aí nós passamos para a segunda verdade, no nosso texto, no versículo 17, até o versículo 23. O apóstolo Paulo vai nos mostrar a segunda verdade. Se a primeira verdade é que a vida no Espírito é um dever, e esse dever do crente andar no Espírito, ele acontece, o Espírito é quem faz a obra, mas ele precisa se responsabilizar em orar, em buscar as Escrituras, em ter comunhão com a igreja. A segunda verdade que nós temos, a partir do verso 17, é que viver no Espírito é uma guerra. Viver no Espírito não somente é um dever, mas é uma guerra para toda a nossa vida. É uma batalha, é um conflito tremendo. Veja aí o que ele diz no verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Veja, há uma batalha. A carne aqui não é o corpo não, tá? A carne aqui é a nossa natureza pecaminosa, são os nossos desejos, é a nossa vontade, são as nossas palavras, são as nossas ações, são nossos pensamentos. Ele mostra que o nosso coração, ele é completamente contrário à vontade do Espírito. E ele diz, olha, a carne milita contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. É isso que Paulo vai falar em Romanos capítulo 7, versículo 15. Falando da sua própria vida, Paulo diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Não faço o que eu prefiro, como crente. Eu quero viver uma vida que agrade a Deus em todos os aspectos. Mas aqui e ali eu estou fazendo coisas que são completamente contrárias à vontade de Deus. Aqui e ali eu posso estar magoando alguém com a palavra, eu posso estar me irando com alguém, né? Eu posso estar, me irar contra alguém, eu posso pecar em palavras contra alguém, eu posso cobiçar alguma coisa que é contrária à vontade de Deus. Então, a minha vida, ela vai se expressando em desejos, em pensamentos, em palavras, em ações que são contrários àquilo que eu quero viver para a glória de Deus. Por isso que eu devo fazer de tudo que está dentro da minha condição, para que as portas estejam cada vez mais abertas para o Espírito Santo atuar na minha vida de forma poderosa e eu crescer nessa influência, nesse governo do Espírito Santo, viver essa vida do Espírito. Então é uma guerra, irmãos. Nós fomos chamados para uma guerra. E se nós queremos viver no Espírito, nós temos que ter consciência nisso, que é uma batalha, e que nessa batalha nós não devemos brincar. Nós somos crentes. Veja aí o carnaval. Veja o poder que o mundo tem, como foi falado aqui sobre nossas vidas. Veja como o mundo nos influencia nas propagandas, nas suas festas, nas coisas que o mundo nos oferece. As riquezas, a glória humana, a fama, o poder, os prazeres da vida. São coisas que tentam a nós dia após dia. Foi o que o diabo ofereceu a Cristo. Os reinos do mundo, se ele adorasse, se prostrasse diante de Satanás. Mas Paulo diz, é uma guerra, porque o nosso coração vai querer aquilo que é contrário, que é oposto ao Espírito. Mas o Espírito, se ele habita em nós, nós poderemos andar debaixo do seu governo e do seu poder. Isso pode ser um crescimento, isso pode ser um desenvolvimento, porque se ele já está em nós, então lembre-se de Filipenses 2,12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Interessante, irmãos, é que é uma guerra. É a primeira coisa que eu entendo aqui. Primeiro é um dever
e como um dever eu tenho que buscar a influência santificante do Espírito Santo. Como um dever, somente assim eu entendo que posso frear as obras da carne, mas agora eu entendo também que a vida no Espírito é uma guerra. E se é uma batalha durante toda a nossa vida terrena. Essa batalha só vai acabar quando nós partirmos para o Senhor. Aqueles que estão na glória já venceram. Uma coisa é certa, é que um dia essa batalha termina, mas só vai terminar no fim da nossa vida. Tenhamos consciência disso. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz: porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. E aí ele diz: olha, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E agora vem a notícia boa com esse versículo 18. Ele diz: olha, se sois guiados, e o guiar não é apenas o mostrar o caminho. O guiar aqui, irmãos, o guiar do Espírito é muito mais do que mostrar o caminho. O guiar do Espírito é nos capacitar para andar no caminho. Louvado seja Deus por isso. Não é só, uma coisa é um guia chegar e dizer: olha, o caminho é esse, pode ir. O caminho é difícil. Se você conseguir continuar nesse caminho, então vai lá, está aí o caminho. Não é assim que o Espírito Santo faz. Quando ele diz o Espírito Santo nos guia, aqueles que são guiados pelo Espírito não estão debaixo sob a lei. O que Paulo está dizendo é que os que são guiados pelo Espírito vão ter suas vidas transformadas por esse Espírito. É como se o Espírito mostrasse o caminho e nos capacitasse para andar nesse caminho. Ele não só mostra, mas ele pega na nossa mão e nos ajuda, passo a passo, a caminharmos o caminho que ele nos mostra, o caminho da verdade. Foi por isso que o Senhor nos deu o seu Espírito. Ele disse: para que vocês não sejam o quê? Órfãos. Eu estarei convosco todos os dias. Ele é o Paráclito, né? Ele é o Paráclito. A palavra no grego que nós traduzimos por consolador, ou exortador é essa. Ele é aquele que está ao lado de. Ele está ao nosso lado para nos ajudar. Então Paulo diz: olha, é uma guerra, mas é uma guerra, primeiro, para toda a vida, e segunda verdade, é uma guerra já vencida. Aleluia. É uma guerra já vencida. Todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu Salvador e que o Espírito habita neles, eles já são mais do que vencedores. São mais do que vencedores. Vão viver em batalhas, mas são mais do que vencedores. Vão pecar, vão se arrepender, vão chorar, mas vão estar sempre recorrendo ao sangue de Jesus Cristo, ao seu sacrifício na cruz, e vão encontrar sempre perdão e conforto vindo do trono da graça por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E aí, irmãos, esse Espírito Santo que é não somente o guia no sentido de mostrar a verdade, mas também de nos santificar e de nos fazer andar na verdade. Ele faz algo interessante em nossos corações, que é gerar alegria em nós para obedecer a Deus. Coração alegre. O Espírito Santo também nos faz odiar o pecado. Ele não só gera alegria e prazer nas coisas de Deus, mas o Espírito Santo, ele nos faz odiar o pecado. É interessante isso. Veja, quanto mais você orar, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você cresce em santidade, quanto mais você busca a presença de Deus, e o Espírito Santo, ele produz vida em você, quanto mais isso acontece, mais você vai abominar o pecado. Mais você vai ter ojeriza as coisas que desagradam a Deus. Porque você vai temer mais o Senhor, você vai querer agradar mais o Senhor, você vai amá-lo mais, você vai adorá-lo mais, e isso tudo envolve uma vida de obediência. É interessante, né? Porque uma pessoa que não está sendo santificada pelo Espírito, ela não liga muito não para nada não. Ela faz a vontade dela, e isso acontece comigo e com você em determinados momentos da nossa vida. Depende da comunhão, da nossa comunhão com Deus. Estou falando dos crentes de verdade. Dos que não são, nunca vão passar por isso. É como alguém perguntou, eu já falei isso para vocês, ao pastor Paul Washer, um jovem, perguntou a ele: pastor Paul, irmão Paul, como é que eu sei que eu sou um salvo? Como é que eu sei que eu sou um salvo? E o Espírito Santo habita em mim. Aí o pastor Paul disse: tem boatos aqui na sua cidade? Ele disse: tem. Isso foi na Irlanda, se eu não me engano. Foi em algum país desse da Europa. E aí o pastor Paul disse:
E você como um jovem, você não tem vontade de ir não? Para essas boates, conhecer pessoas novas, ter namoradas, satisfazer seus desejos sexuais. Você não tem vontade disso? Ele disse, não, pastor, eu não tenho vontade disso, porque por mais que eu seja tentado algumas vezes, mas eu temo o Senhor, eu quero agradar o Senhor. Eu quero agradar aquele que morreu por mim na cruz. Ele disse, então você é um crente. O coração do crente, por mais que ele tenha falhas, mas ele não se agrada com o pecado. Ele sofre com o pecado. Quando ele peca, ele se entristece. Ele se agrada em fazer a vontade de Deus, como Jesus Cristo dizia, que o prazer dele era fazer a vontade do meu Pai. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o meu prazer maior é fazer a vontade de meu Pai. E em contrapartida, o Pai dizia, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Então, é interessante, irmãos, nós percebermos isso. Paulo ele está dizendo aqui, olha, irmãos, a vida no Espírito é um dever, façamos a nossa parte. A vida no Espírito é uma guerra, não se iluda, vai ser uma luta dentro de você, no seu coração. E aquele a quem você der mais espaço, irá ter uma influência maior sobre a sua vida, porque o fato da gente ser crente e ter uma nova vida no Espírito, não quer dizer que nós deixamos de ter a nossa natureza pecaminosa, mas com certeza, essa natureza pecaminosa, como Paulo vai dizer, ela é crucificada também com Cristo, e o Espírito faz ela se tornar cada vez mais cativa à obediência de Cristo, submissa à vontade de Cristo em nós. E aí, irmãos, Paulo ele começa a dizer na prática, se as pessoas tivessem alguma dúvida, peraí, mas o que é a vida na carne? Ou o que são as obras da carne? E o que seria viver uma vida debaixo da influência do Espírito? Aí Paulo vai dar alguns exemplos práticos aqui, daqueles que vivem debaixo da influência da natureza pecaminosa, ou daqueles que estão debaixo de uma influência maior, santificante, aqueles que estão vivendo a vida no Espírito. E ele começa a mostrar aqui, acompanhem comigo, no verso 19. Eu não vou me deter aqui a detalhes, tá? Ele diz, ora, as obras da carne são conhecidas. E aí ele vai citar 4 grupos aqui para as obras da carne. O primeiro grupo é a prostituição, é a impureza e a lascívia. É o grupo da imoralidade, dos pecados sexuais. E aí Paulo diz, olha, as obras da carne são, primeiro grupo, prostituição, que são os pecados, são relacionamento sexual ilícito. Toda prática sexual ilícita está dentro aqui da prostituição, porneia. Aí ele cita outra palavra grega para se referir à impureza. Todo tipo de impureza sexual, pornografia, tudo. Lascívia, tudo está envolvido. Por exemplo, uma mulher que sai na rua com uma roupa extremamente sensual para atrair os olhares do homem. Está dentro aqui de impureza. Ou um homem que sai na rua para mostrar o seu corpo, que vai a uma praia, né? De repente é um camarada que malha, que gosta de exercício, seu corpo está lá bonitão, e ele quer agora ir mostrar seu corpo. Se ele for um Zé Buchudo, ele não vai querer fazer isso, né? Mas está lá o camarada malhado, todo bonitão, e ele vai querer mostrar o seu corpo. Vai colocar uma sunga apertada e vai ali tentar ser sensual para atrair os olhares das mulheres. Isso está dentro aqui de impureza. Então tudo aquilo que envolve, eu falei Zé Buchudo, eu estava me lembrando aqui, né? Camarada magro, se tiver um barrigão grande, pronto, a gente fica igual um cavalo marinho, né? Que é as pernas finas, cabeça e barriga, não tem mais nada. Esse aí, coitado, não vai se incluir nunca aqui, né? Mas, independentemente de qualquer coisa, se você não usa o seu corpo para atrair as mulheres, você pode cair em qualquer outro tipo de impureza. É quando lá no nosso computador ou na nossa televisão a gente está assistindo um filme e naquele filme a gente percebe que a mulher vai tirar a roupa ou vai ter uma cena de sexo e nós abraçamos aquilo naturalmente. Nós estamos aceitando o que o mundo, irmãos, coloca para nós, e nós sabemos que dessa forma jamais nós vamos andar no Espírito. É quando nós damos acesso a gerar cada vez mais, ou a satisfazer os desejos da nossa natureza pecaminosa na área sexual. Então tudo que envolve sexo fora
daquilo que a Bíblia nos ensina acerca do sexo sadio, do sexo que é bênção, que é o sexo no casamento, um sexo para um casal, um homem e uma mulher que estão casados, que têm um compromisso entre si, que fizeram votos um para o outro e que disseram: olha, você será a minha esposa, você será o meu marido. Então, somente quando há essa relação de compromisso, de aliança, é que o sexo é uma bênção. Fora disso, seja para um homem viúvo, seja para um homem solteiro, seja para um homem mais velho ou mais novo, ou uma mulher, se praticam sexo sem estarem casados, sem ter um compromisso um com o outro, esse sexo, ele se encontra dentro desses dois tópicos: prostituição e impureza. A lascívia já é o desejo do coração. É aquele homem ou aquela mulher que não pode ver uma pessoa que começa a desejar e a cobiçar sexualmente. Então essa é a lascívia. Nós vivemos num mundo lascívio. O mundo que nós vivemos, isso é muito comum. Vocês veem que os homens aí fora não podem passar uma mulher, que eles olham, eles soltam uma gracinha, ou eles cobiçam. Isso é a lascívia. É dar vazão aos desejos sem ter um autodomínio. E todos nós somos suscetíveis a isso. Paulo diz que são obras da carne. Obras da carne. E aí ele cita agora o segundo grupo, que é o grupo da idolatria. E ele fala idolatria e feitiçarias. A idolatria é qualquer adoração a um Deus que não seja o Deus da Bíblia, ao Deus verdadeiro, ao nosso Senhor. Qualquer adoração, não somente a uma imagem ou a um Deus pagão, mas ao dinheiro, por exemplo, ao prazer. Se o dinheiro, se o prazer, ou se eu mesmo, meu próprio eu, é a pessoa mais importante da minha vida, a qual eu faço tudo por ela, isso é idolatria. Na verdade, Deus é que deve ser o nosso único objeto de culto e de adoração. Quando nós falhamos nisso, nós quebramos o primeiro mandamento. Nós quebramos o primeiro mandamento da lei. E feitiçaria? Feitiçaria é quando você acredita que algum objeto tem algum poder mágico. A palavra feitiçaria aqui tem a ver com a mistura de químicas. Essa é a ideia, essa é a palavra. A palavra de onde vem a palavra farmácia, no nosso português. A mistura de químicas, essa mistura, a alquimia, né? Então, toda essa questão de você achar que algum objeto, esse banco aqui, eu vou ungir ele com esse óleo que veio lá de Israel, ou que peguei na igreja tal, eu vou ungir porque esse banco aqui é a minha casa, peraí, tá um clima pesado, tá tudo ruim, deixa eu trazer esse óleo para ungir a minha casa. Não vai servir de nada. Isso é feitiçaria, isso não tem nada a ver, isso é obra da carne. As pessoas usam isso para lucrar em cima dessas coisas. Era assim em Éfeso. Se você quer que sua casa seja abençoada, viva no Espírito. Viva no Espírito. Seja você a primeira pessoa que está buscando a presença de Deus, a viver no Espírito Santo, porque as outras coisas vão acontecer naturalmente. Agora pode pegar o óleo de onde for, a areia de onde for, a pedra não sei de onde, a vassoura não sei de quem, porque não vai acontecer nada. Não vai transformar nada. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91. Não vai funcionar. Porque você pode conhecer o Salmo 91 e recitar ele o dia todo, mas se você não conhecer o pastor do Salmo, ou o pastor do Salmo 23, ou aquele que é Senhor, que é esconderijo do Salmo 91, não adianta de nada. É vida com ele, é comunhão com ele que vai mudar as coisas. Então o segundo grupo é esse, é o da idolatria e feitiçaria. O terceiro grupo, Paulo fala aqui das contendas, das brigas, das confusões. E ele cita um bocado de palavras. Veja aí: inimizades, porfias, ciúmes, iras, que são aquelas explosões de ira que nós temos, discórdia, dissensões, que são os grupos que são formados por causa dessas brigas. Você começa a falar mal do próximo para alguém que fica do teu lado e fica também inimiga daquele próximo de quem você falou mal. Então você começa a formar grupos com discórdias, com inimizades. Por isso que a gente tem que aprender a nunca falar de alguém pelas costas. Se nós formos falar de alguém para outra pessoa, fale como se estivesse falando na frente dele, na frente dela. Vocês estão entendendo, né? Então, se eu for fazer um comentário do irmão Ramiro para alguém, que eu pense, será que eu teria coragem de fazer esse comentário do irmão Ramiro se ele estivesse aqui presente comigo? Porque dessa forma nós evitamos demais de
porque isso é uma tendência da nossa natureza, de querermos fazer facções, de discórdias, de inimizades, de porfias. Então Paulo usa várias palavras para falar de um mesmo pecado, que é o pecado da divisão, da contenda, da confusão, das rixas. Eu não vou debulhar aqui cada uma dessas obras da carne, porque tudo vai dizer a mesma coisa, que é a confusão no meio do povo, quebrando a comunhão, quebrando a amizade, o laço de amizade, o laço fraternal que deve haver entre nós, como povo de Deus, como povo do Senhor. E aí, irmãos, ele fala de outra coisa aqui interessante, que são os ciúmes e as invejas. O ciúme é quando nós tentamos agarrar com todo o esforço aquilo que é nosso, egocentricamente, e não queremos perder de forma alguma. Isso aqui é meu, e ninguém tira isso de mim, e eu faço de tudo, eu brigo, eu viro bicho se tirarem isso aqui de mim. Isso é o ciúme. A inveja é quando você se dói, você se corrói por dentro, porque uma pessoa é o que você desejaria ser, ou tem o que você desejaria ter. A inveja é quando você se sente mal com o crescimento e com a vida feliz dos outros. Você se sente mal, você se corrói, né? Provérbios vai dizer que a inveja é a podridão dos ossos. É isso que Provérbios diz. Está lá em Provérbios capítulo 14, verso 30. Diz que a inveja é a podridão dos nossos ossos. Então Paulo está dizendo, olha, tudo isso são obras da carne. E eu pergunto, quem de nós aqui nunca passou por isso? Quem de nós nunca teve inveja? Quem de nós nunca teve ciúme? Quem de nós nunca se envolveu em algum falatório no qual nós pecamos contra alguém que nós falamos mal? Julgamos mal, falamos mal, ou da questão da idolatria mesmo. O que dizer do poder do dinheiro no mundo que nós vivemos? Da influência que o dinheiro tem para alcançar o nosso coração e de nos fazer verdadeiros adoradores dele, pelo que o dinheiro tem a nos oferecer. Humanamente falando, em termos de prazeres humanos, de prazeres do mundo. Então, irmãos, Paulo ele vai citando. Então, primeiro grupo, o grupo da imoralidade sexual. O segundo grupo, problemas relacionados à idolatria. Terceiro grupo, problemas de divisão, de confusão. E o último grupo, são o grupo daqueles pecados da embriaguez. E aí ele fala bebedices e orgias. Porque onde acontece bebedice, acontece imoralidade sexual. Onde acontece bebedice, acontece briga. Onde acontece bebedice, acontece lascívia, acontece cobiça. É ou não é verdade? Veja qual é o resultado do jornal. E é porque os jornais não contam tudo o que acontece no carnaval para não prejudicar a festa. Então, eles encobrem muitas coisas. Porque são muitas mortes, são muitas brigas, estupros, violência sexual de vários tipos. São muitas coisas que acontecem nessa festa terrível, nessa festa da carne, nessa festa maligna. Porque ali, irmãos, é desenfreado. Veja, você entra no supermercado, o que se mais vende no período do carnaval? Bebida alcoólica. E o alcoolismo, a Bíblia nos diz que não é um problema de doença. Pode se tornar uma doença também, mas começa com o pecado. Alcoolismo é pecado. A embriaguez é pecado. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6,10 diz isso. 1 Coríntios 6,10. Os bêbados não herdarão o reino de Deus. E a mesma coisa Paulo vai dizer aqui. Veja comigo no texto. Ele diz, olha, e coisas semelhantes a estas, versículo 21, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, aqueles que vivem na prática. Não é o fato de você ter caído, de você ter falhas, de você aqui e ali estar sendo acometido, no sentido de dar margem e de praticar uma obra da carne.
mas são aqueles que vivem na prática constante, que não foram libertos, que não foram transformados, porque aquele que roubava não rouba mais. Aquele que vivia como bêbado, quando conhece a Cristo, ele é transformado pelo poder de Deus. Aquele que se prostituía, quando ele conhece a Cristo, ele entende que é perdoado, passa a ter uma nova vida. O que era adúltero, que vivia no adultério, então ele deixa tudo isso por causa de Cristo. É um trabalhar no coração dele que o Espírito Santo vai fazer. E ele vai aprender a viver a vida no Espírito. E as virtudes do Espírito vão surgir na vida dele, ou na vida dela. Então, Paulo diz, olha, os que vivem nessa prática, irmãos, isso é muito sério, não herdarão o reino de Deus. Está na igreja, é pastor, seja o que for, é diácono, é obreiro, é missionária, trabalha com crianças, Deus não está preocupado com isso. Se não houver vida no Espírito, irmãos, mas se a nossa vida é só manifestação de obras da carne, não há crescimento em Deus, provavelmente eu não sou um salvo. Provavelmente eu não conheci a Deus. Provavelmente eu permaneço preso ao pecado. Provavelmente eu nunca nasci de novo. Por isso que Paulo diz com todas as palavras, não herdarão o reino de Deus. E aí ele entra agora para a obra do Espírito em nós. Rapidamente, ele vai citar, irmãos, aqui, o fruto do Espírito, ou seja, as virtudes do Espírito vão surgir naqueles que são governados por ele. Se o irmão está orando, se o irmão está lendo a palavra, o irmão está buscando a Deus, pode ter certeza que essas virtudes vão começar a ser desenvolvidas na sua vida. A primeira é o amor, que é o afeto em relação ao próximo. Você vai crescer em amor. Você vai crescer no amor para com Deus, você vai crescer no amor para com o teu próximo. Você vai sofrer mais pelo outro, você vai se colocar mais no lugar dele, você vai se preocupar mais com ele. Ou seja, o Espírito Santo ele começa a quebrantar o nosso coração. Você deixa de ser egoísta. Você começa a deixar de pensar somente em si mesmo e começa a pensar no outro, a orar pelo outro, a querer ajudar o outro. Embora você não possa fazer tudo, mas você vai estar cooperando de alguma forma para o bem-estar do outro. Você vai querer servir o outro para o bem do outro. A afeição vai encher o nosso coração. Claro que isso não é da noite para o dia. Isso é um processo. Isso é de passo a passo. Isso é pouco a pouco. Isso você vai crescendo, eu vou crescendo. Nós vamos crescendo cada vez mais na graça de Deus. Depois é a alegria. E essa alegria é diferente. Veja, o povo está aí no carnaval. Estamos usando o exemplo do carnaval porque estamos no período da festa. Então o povo vai usar bebida, droga, de tudo para tentar se alegrar. Uma alegria que é passageira. Uma alegria que vem de fora para dentro. Uma alegria que é supérflua, porque depois aquelas pessoas vão estar vazias. Muitas vão estar angustiadas. Muitas vão estar debaixo de uma depressão tremenda. Porque não é a alegria que vem do Espírito. A alegria que vem do Espírito é um deleitar-se em fazer a vontade de Deus e de ter comunhão com Ele. A alegria que vem, a alegria do Espírito é aquela alegria que enche a nossa alma de gozo por estarmos em comunhão com Deus. É o fato de você estar aqui hoje e dizer, Senhor, olha onde eu estou, muito obrigado. Estava vendo a alegria do irmão Gilvão, dizendo, olha, faz 18 anos que eu estava lá, no meio do carnaval, bêbado, trabalhando. Mas hoje eu estou aqui louvando o Senhor. É essa alegria. Não é alegria porque o nosso bolso está cheio, não. Porque às vezes só está cheio de papel, né? Não tem dinheiro não, às vezes. Alguns Deus abençoa com dinheiro, com a condição melhor. Outros não vão ter não. Mas nem por isso deixarão de ser alegres. O irmão que come o cuscuzinho dele com ovo, vai ter a mesma alegria no Senhor daquele que está comendo numa churrascaria mais cara que tem, se for um crente em Cristo. Os dois são crentes, mas os dois poderão ter a alegria, a verdadeira alegria que vem do Espírito Santo. Uma palavra do irmão Disson ontem pela manhã. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O salmista diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Porque eu não preciso ter as coisas para ser feliz. Eu não preciso possuir nada para eu estar alegre. Porque a condição de estar feliz é uma condição que flui no coração daquele que pertence ao Senhor. Não é alegria superficial, mas é indizível e cheia de glória, como diz 1 Pedro 1,8.
Ligado à alegria, o Espírito Santo também gera paz. E essa paz é um resultado natural daqueles que estão em plena comunhão com Deus e que sabem que seus pecados são perdoados em Cristo. Mas essa paz também é uma paz no sentido de confiar nas promessas de Deus. Está lá a luta, a tribulação, mas você sabe que com Cristo você está seguro. É aquele descanso em Deus, de você entender, não, a minha vida está guardada no Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu socorro, forte, bem presente na tribulação. Ele é a minha rocha em quem eu estou seguro. É essa paz, porque o oposto da paz é a ansiedade, é a tribulação no coração, é a angústia. E quando nós não estamos vivendo no Espírito, isso é terrível, é muito comum em nós. Mas se buscarmos a presença de Deus, essa paz vai encher a nossa alma. E é uma paz que somente Deus pode dar. Como Paulo diz lá em Filipenses 4, como foi lido ontem pelo irmão Dirson, e ele ministrou a nós essa palavra, né? A paz que excede todo o entendimento guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Veja, por meio de Cristo. Em quer dizer por meio de, através dele. Longanimidade. A longanimidade, irmãos, é aquela pessoa que tem paciência diante da perseguição. É aquela pessoa que tem paciência diante da luta. Eu vejo irmãs aqui que estão sofrendo por causa de enfermidades. Irmãs que estão sofrendo muito, irmãos que estão sofrendo porque um filho está envolvido nas drogas. Irmãs que estão sofrendo porque o marido não é crente. E elas sabem que o homem sofre com um esposo que não é temente a Deus. Mas têm a longanimidade porque esperam no Senhor e sabem que a confiança de suas vidas está no Senhor, que o Senhor é o dono da vida, que Ele governa todas as coisas e que Ele tem um controle sobre tudo. Então nós lançamos sobre Ele todas as coisas e sabemos que Ele domina sobre tudo e que nossa vida está em suas mãos. A benignidade está no próprio exemplo de Cristo. A benignidade e a bondade é você ter um coração generoso e você agir generosamente para com os outros, nas suas palavras e nas suas ações. Isso tem a ver com benignidade e bondade. Fé aí, em algumas versões, é fidelidade. Não é fé no sentido de crer, mas é fé no sentido de fidelidade, de ser fiel, de não ser mentiroso naquilo que você faz, naquilo que você diz, mas de ser cumpridor da sua palavra, cumpridor da palavra de Deus, ser fiel. Depois ele diz mansidão, que é o oposto da violência, da agressividade, das explosões de ira. Como nós precisamos de mansidão, né? Às vezes eu quero matar um no trânsito. Estou no trânsito dentro do carro, fico doidinho. Eita miserável, passou por mim, sobe logo o sangue para a cabeça. Por quê? Isso é obra da carne. Ira. Mas eu tenho que me quebrantar na presença de Deus, Senhor, me dê mansidão. Eu não falo nada, viu, irmãos? Eu fico com o vidrinho fechado, falo só para mim mesmo, só no coração. Eita miserável, cangueiro, né? O cangueiro é o paraibano, que diz que paraibano dirige ruim. Eu não sei quem foi que inventou essa história, porque eu sou paraibano e não dirijo ruim, não. Então, mas lá na minha terra, como se vendia muito carteira de motorista, aí pegou essa fama, né? A carteira da Paraíba, olha, sobra para a gente, para o paraibano. Já sofre porque diz que o tamanho da cabeça da gente é grande, né? É da gente do Ceará, e ainda diz que dirige ruim. Mas é interessante, porque a ira, ou as explosões de ira, são opostamente contrárias à mansidão. E quer ver uma coisa que tira você do sério? É o trânsito de Recife. Vá dirigir no trânsito de Recife. Pegue um carro e saia por aí. O tanto de raiva que você tem, de motoqueiro, de bicicleta, de carroça de burro. Você tem raiva de todo mundo. Se você deixar, precisamos do quê? Da graça do Senhor. Andar no Espírito, mansidão. Por isso que o irmão Flávio só anda com o som ligado, nas músicas cristãs, para louvar o Senhor. Você pode morrer de raiva, só pode ser, né? E eu da mesma forma, eu fico lá, eu ligo o som, fico ouvindo, para a gente poder pedir a misericórdia do Senhor, porque nós temos uma facilidade tremenda de fazer aquilo da qual nós somos inclinados a fazer. A ira. É ou não é verdade, irmãos? Estou falando de mim mesmo, porque a área do trânsito é uma área muito comum para a gente pecar, principalmente pecados de ira, explosões de ira. E nós precisamos da graça do Senhor. No casamento, numa discussão, com um irmão, com um amigo, com um familiar, com um funcionário, com um patrão. Então que o Senhor nos ajude
para que nós possamos andar no Espírito. E aí nós cresceremos na mansidão. E no último, não são só essas virtudes. Paulo cita 9, mas existem muito mais virtudes do Espírito. E aí ele cita a última, temperança, que é o autodomínio. É a relação que nós temos conosco mesmo. É a relação que eu tenho de poder me conter, de conter minhas palavras. Como o rei Davi pedia para Deus colocar um anjo na sua boca, para que ele não pudesse falar o que ele tinha vontade de dizer. Porque às vezes nós estamos certos, nossa palavra é verdadeira, mas a maneira como nós falamos tira a nossa autoridade. Porque nós precisamos de temperança, de autodomínio para nos contermos. Tiago vai dizer, se nós contermos as nossas palavras, nós poderemos também conter o nosso próprio corpo e as nossas ações. É levar todo o pensamento, irmãos, à submissão e à obediência de Cristo, como diz 2 Coríntios 10:5. E Paulo encerra dizendo, contra essas coisas não há lei. Quero encerrar a palavra, irmãos, com o verso 24 e 25 e 26, onde ele diz, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se andar no Espírito é um dever, se andar no Espírito é uma guerra. Em último lugar, irmãos, andar no Espírito é uma realidade para aqueles que são de Cristo, amém? Ele diz aqui, os que são de Cristo crucificaram a sua carne. O que é que Paulo diz aqui no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A vida que agora vivo, não sou eu mais, Cristo vive em mim, e a vida que vivo, vivo pela fé nele. Dependo dele para tudo, preciso dele para tudo. Ele é meu Salvador, ele é o meu guia, ele é quem transforma meu coração, ele é quem gera essas virtudes em mim. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que orar, tenho que ler a palavra, tenho que estar em comunhão com a igreja. Eu faço a minha parte, mas é ele quem gera. Isso é uma realidade, irmãos. Se nós estamos em Cristo, se nós temos o Espírito, Paulo diz, então andemos nele. Se o Espírito está em nós, se nós vivemos nesse Espírito, então a nossa vida vai ter que expressar as virtudes dele, quer mais cedo ou quer mais tarde. Nós temos que expressar as virtudes do Espírito em nós. E se expressarmos essas virtudes, nós não seremos como muitos que se dizem muito espirituais e que se sentem maiores do que os outros, como Paulo diz aqui no verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Eu não vou ser melhor do que o irmão, nem vou ser melhor do que a irmã. Quanto mais eu crescer em Cristo, mais humilde serei e mais servo serei do meu irmão e da minha irmã. Coloco mais duas aplicações para a gente encerrar. Tenho eu feito a minha parte? A resposta para a nossa carnalidade, irmãos, pode ser uma vida não convertida, mas pode ser também uma vida na qual nós não temos buscado a Deus como deveríamos, em oração, na palavra e na comunhão. Eu sou muito falho, preciso crescer muito nessa parte. E último, irmãos, saiamos daqui com a consciência e disposição para sermos cheios do Espírito Santo e andarmos nele. Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, mas não vos embriagueis com vinho em que há corrupção, mas enchei-vos do Espírito. Que a cada dia o Senhor nos ajude.